Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. Então, a gente vai continuar aqui com essa parte aí de resistência dos materiais. Antes de terminar esse capítulo 1 e passar para a parte de capítulo 2, que é a parte de formação, vou fazer aqui uma série de exercícios, né, que eu vou fazer uns 3, 4 vídeos aí de alguns exercícios que eu vou selecionar para reforçarmos aqui tudo que foi visto até agora, né? Como eu falei para vocês, a maioria dos exercícios que eu mostrei nos vídeos anteriores, né, tratava mais a parte assim, eu estava mostrando mais os exercícios resolvidos, né? Sempre bom fazer os exercícios, como eu falei para vocês, é sempre bom fazer os exercícios resolvidos, entender como é que funciona para vocês conseguirem fazer os exercícios proposta, né? Então, aqui, o que eu vou fazer aqui não vão ser exercícios resolvidos, vão ser alguns exercícios propostos, né? Provavelmente vai ser 3, 4 vídeos, assim, para vocês conseguirem entender melhor o que foi feito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser o exercício 167, assim, não, 1.6, que está na página 10 do livro. Ele pede o seguinte: a viga A é suportada por um pino A e um cabo BC. Determina as cargas internas resultantes que agem na seção transversal do ponto D. Então, pessoal, o que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse desenho aqui, deixa eu tirar isso aqui, vou jogar ele aqui no Miro para facilitar aqui o... Ver que ele está tentando desconectar. Agora vai. Tá. Vou jogar aqui dentro. Vamos lá. Vou jogar aqui. Eu gosto de deixar o tamanho que ele vê. Se eu conservo espaço. Então, pessoal, a gente está aqui, a gente quer saber quais são as forças internas que agem aqui na seção transversal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de desenhar o diagrama de corpo livre, vou usar aqui esse desenho que estamos usando aqui, né? Não somente que eu falei para vocês que é importante a gente usar para poder saber exatamente o tipo de reação que temos aqui em cada tipo de acoplamento. Tem outro desenho desse que eu quero trazer para você, eu acho que está no livro do, não sei se é o Ibeler ou eu acho que o Bir, né, que também que mostra que é um pouco mais completo. Acho que eu procurei, não consegui achar, eu tentei procurar, não consegui achar. Mas caso eu procure aqui, caso eu ache, eu vou trazer novamente nos próximos exercícios a seguir. Tá, então, a gente tem aqui a viga aqui, né? Tem um pino aqui, pino externo, tem uma corda e a gente quer saber qual é a força interna na seção transversal aqui no ponto D. Tá, então aqui a primeira coisa que a gente faz, como a gente sempre fazia, desenhar, passo 1, desenhar o DCE. Tá, aqui. Deixa eu ver assim, desenhar o DCE. Tá, desenhar o diagrama de corpo livre. Desenhar o diagrama de corpo livre aqui, eu vou usar apenas, para facilitar a minha vida aqui, eu vou considerar apenas a seção AB aqui, né? Aqui a gente tem uma corda aqui, né? Então, o que que a gente vai fazer? Como a gente tem um pino externo, o livro já está falando assim que, deixa eu botar aqui no enunciado, que diz assim, a viga AB é suportada por um pino A e por um cabo em BC. Tá? Então, aqui a gente tem um pino A. Como a gente tem um pino A, tem um pino externo, a gente tem esse tipo aqui de acoplamento. Então, vai surgir aqui duas incógnitas. Então, vou colocar essas duas incógnitas. Então, vou selecionar. Opa, deixa eu botar aqui, vermelho. Então, vou colocar AX aqui e AY aqui na vertical. Então, deixa eu anotar eles aqui. Vermelho. Então, vou ter AX, que está aqui, e tem AY. Tá. Você vê que isso aqui está bem de acordo com o desenho que temos aqui. Pino externo, duas incógnitas. Uma força em X e uma força em incógnita. Segunda coisa aqui, a gente tem um cabo, né? Ele diz que depois que a gente tem um cabo aqui em BC. Né? Como eu falei para vocês aqui, em vez de trabalhar com toda a estrutura, já que eu quero saber aqui a força na seção transversal,
né? Eu vou colocar aqui, eu vou trabalhar apenas com o segmento AB, né? Então, quando eu vou desenhar o diagrama de corpo livre, aqui o que que a gente tem? Depois a gente tem, aqui a gente tem uma corda, né? Você vê que a gente tem uma corda, um cabo. Então, como a gente tem um cabo aqui, o que que a gente vai ter? A gente vai ter esse tipo de caso, né? Deixa eu marcar aqui. No cabo, a gente vai ter esse tipo de reação, né? Então, a gente possui identificar que a gente vai ter a gente vai ter, opa, a gente vai ter esse caso aqui e esse caso aqui, né? Então, são os dois casos que temos aqui nesse exercício. Tá? Então, o cabo aqui, o que é que eu posso fazer? Eh, eu posso colocar a força aqui, FB, como eu posso colocar a força aqui, né? Você vai ver que tanto faz, né? Porque como a corda como a tensão na corda vai ser a mesma, então pouco importa se eu colocar ela aqui ou aqui. Só que no meu caso aqui, eu vou querer colocar ela apenas. Você pode colocar ela aqui e continuar trabalhando, que você vai chegar no mesmo resultado. Mas no meu caso aqui, eu quero usar a força, vou colocar ela aqui, né, para poder ficar meio que parecida com o desenho aqui. Você vê que aqui, se você olhar, você vê que ele está colocando a força bem, assim, junta com a estrutura. Então, por isso que eu quero colocar ele aqui para ficar desse jeito, né? Se você escolher aqui, se você escolher colocar aqui embaixo aqui, também vai dar no mesmo resultado. Então, aqui eu vou chamar isso aqui de FBC. FBC. Aqui a gente tem FBC. Tá. Beleza, pessoal. Então, com isso aqui, a gente tem três incógnitas, a gente tem nessa estrutura, com isso aqui a gente conseguiu desenhar o diagrama de corpo livre. A gente observa o seguinte, nesse diagrama de corpo livre, tem o quê? Passo 2, exercício. Vou dizer aqui. No DCL, temos três incógnitas. Três reações, três reações desconhecidas. E isso aqui é muito bom. Se você se lembra no exercício anterior, deixa eu voltar aqui, eu falei para vocês assim, quanto menor, né, como eu falei para vocês, esse ponto aqui, né, que quanto menor a quantidade de reações desconhecidas, melhor é o cálculo, vai ser melhor o cálculo delas, né, aqui no passo 2. Isso é muito importante. Então, você sempre tem que evitar colocar mais forças desconhecidas, porque você apenas vai ter três equações de equilíbrio. Você vai ter a equação em x, a equação em y e a equação de momento. Então, com isso aqui, você precisa ter, no máximo, três incógnitas. Se você tiver mais do que isso aí, você vai ter uma dificuldade. Então, você vê aqui como eu tenho três reações desconhecidas, eu vou ter três equações de equilíbrio, então aí já tem um caso ótimo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou replicar aqui novamente essa frase que eu falei para vocês aqui, né? Quanto menor for, quanto menor for a quantidade de reações desconhecidas, melhor é o cálculo delas, cálculo delas. Tá. Então, vamos lá. Equações no equilíbrio é assim. Equação de equilíbrio, aí eu vou chamar aqui as equações de equilíbrio, para poder determinar as incógnitas. Vou começar aqui. Soma de força em x igual a zero. Soma de força em x igual a zero. O que que a gente vai ter? Olhando aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter menos AX, né? Lembrando que, por que que eu estou colocando... nesse caso aqui, eu estou colocando mais AX. Não é menos, é mais AX. Desculpa, pessoal. Lembrando aqui, deixa eu desenhar novamente aqui. Lembrando que, por que que eu estou dizendo mais? Lembrando aqui, o desenho que eu sempre faço aqui, X é positivo para a esquerda, para a direita, e X é negativo para a direita, para a esquerda. Aí, Y é negativo para baixo, e Y positivo para cima.
Então, isso aqui é um ponto aqui, pessoal, que vocês não têm que esquecer. Tá. Aí, somatório de exposta em X, a gente tem o quê? A gente tem AX, e depois a gente vai ter a componente horizontal de FB. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. A componente horizontal de FB. Então, esse FB aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar ele aqui ao lado aqui. Então, a gente tem FB aqui. Então, FB vai ter duas componentes. Ele vai ter uma componente para baixo, que é assim. Ele vai também ter uma componente na horizontal. Então, isso aqui eu posso dizer que FBC, o FBC X, esse aqui é FBC Y. Tá? Então, a gente vai ver o quê? Que FBCX está apontando para a esquerda, então ele vai ser negativo. Então, aqui a gente vai ter menos FBCX. Tudo isso aqui igual a zero. Tá? Então, vamos lá. Só que FBCX, vamos calcular ele. AX a gente não conhece, FBX a gente não conhece, FBCX eu posso dizer que FBCX é igual ao quê? Só aqui vou fazer umas coisas aqui trigonométricas. Então, vamos olhar novamente, vou puxar, vou copiar esse desenho aqui para a gente visualizar ele aqui ao lado. Novamente aqui. Você vê aqui, se você olhar nosso desenho, o que que a gente observa? Aqui a gente tem um triângulo. Aqui, temos aqui um triângulo. Esse triângulo aqui, né, é um triângulo, a gente tem aqui um triângulo retal. Posso dizer dessa forma. Esse triângulo aqui, ele tem uma base igual a 2 metros. Você vê aqui, 0,8 mais 1,2, 2 metros. Ele tem uma altura de 1,6 metros, né, que foi dado aqui. Então, esse lado aqui, posso chamar ele de R, né? Esse lado aí é R. Então, a gente sabe que R vai ser igual a quê? A gente sabe que R aqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a de R quadrado igual a 1,6 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, tudo isso aqui vai ser igual a... Então, tudo isso aqui vai dar R igual a... deixa eu ver que eu calculei R aqui, vai dar 2,561 metros. Então, isso aqui é o valor dessa hipotenusa aqui, R. Então, temos aqui o valor de R. Outra coisa que a gente pode calcular aqui é esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui que eu estou chamando de alfa. Esse ângulo aqui é o ângulo que está aqui, que eu estou chamando alfa. Então, esse ângulo alfa aqui, ele vai valer o quê? Deixa eu só aproveitar esse aqui que eu fiz aqui. Então, esse ângulo, ele vai ser igual a quê? Posso dizer que esse ângulo, cosseno de alfa, ele vai ser igual a 2 dividido por R. Onde o R a gente calculou como sendo 2 dividido por 2,516. Então, aqui eu não vou calcular o cos de alfa. Vou só deixar eles aqui, porque depois vou usar o cos de alfa e o seno de alfa. Seno de alfa e cos de alfa. Agora, o seno de alfa ele vai ser igual a quê? 1,6 dividido por R, que é igual a 1,6 dividido por 2,516. Tá, tá. Então, aqui a gente conseguiu calcular. Então, com isso aqui, a gente vai ter o quê? Aí, o que que eu vou observar? Vou observar o seguinte, que é, lembrando aqui, a gente fez isso no exercício anterior, né? Aqui eu vou desenhar novamente aqui um outro triângulo em retângulo, só que nesse triângulo retângulo, eu vou dizer aqui que isso aqui é meu FBC, isso aqui é FBCX, isso aqui é FBCY. Tá?
Então, posso dizer o seguinte, que a gente usou essa analogia no passado, quer dizer assim, por semelhança de triângulo, eu sei o seguinte, que cos alfa, que eu calculei aqui em cima, ele é igual ao quê? Ele é igual a 2 a base dividido por R. 2,2 dividido por 2,516, 2 dividido por R. Que também pode ser igual ao quê? Que também pode ser igual a FBC, FBC dividido por FBCX. Da mesma forma, seno de alfa, ele vai ser igual ao quê? Seno de alfa, ele é igual a 1,6 dividido por 2,516, que é igual a FBC dividido por FBCY. Então, pessoal, isso aqui são analogia que eu posso usar para poder calcular o valor de FBC e FBCX. Tá. Só que aqui eu quero saber qual é o valor de FBCX. Então, eu posso dizer o seguinte, que meu FBCX, né, quando eu puxo daqui de cima, FBCX, ele vai ser igual ao quê? FBCX vai ser igual a FBC vezes 2, deixa eu ver assim, vai ser igual a parêntese FBC, não, deixa eu colocar FBC vezes parêntese 205 vezes 2,56. Ou seja, é como se eu fizesse apenas FBC vezes FBC vezes cosseno de alfa, né? O cosseno de alfa que a gente calculou aqui, né? Da mesma forma aqui, eu posso dizer, deixa eu copiar isso aqui, já jogar no tempo. Então, Y também vai ser igual a FBC 1,6. Bom, aqui é dividido, pessoal, aqui é dividido, para ninguém se perder. Então, isso aí que a gente tem. Tá. Então, eu tenho aqui o valor de FBCX e VFBCY. Então, com isso aqui, eu posso substituir aqui no valor de FBCX. Então, FBCX aqui, ele vai ser igual a quê? Ele vai ser igual a FBC vezes, parêntese, 2 dividido por 2,51. Tudo isso aqui igual a zero. Tá. Agora, depois disso, eu faço soma de força em Y. Somatório de força em Y, vou ter o quê? Somatório de força em Y, quando eu olho aqui no desenho, vou ter mais AY, vou considerar AY diretamente. Aí depois, quando olho, olhamos nosso desenho, peraí, cadê o desenho? Aqui, a gente vai ver que a gente vai ter a componente para baixo de FBC, né? Ou seja, então a gente vai ter menos FBCY, e depois a gente vai ter o quê? Além de menos FBCY, a gente vai ter o menos 5.000, porque tem uma força de 5.000 newton para baixo. Nesse caso aqui, eu vou dizer que ela vale 5, né? Porque eu estou trabalhando vou trabalhar em kilonewton. Então, em vez de colocar 5.000 newton, vou colocar apenas 5, para dizer 5 kilonewton. Então, tudo isso aqui vai ser igual a zero. A Y, então, FBCY, calculamos ele como sendo o quê? Vai ser FBC vezes 1,6 dividido 2,561. Tudo isso menos 5. Tudo isso igual a zero. Então, aí depois vem aqui, soma de momento em relação ao ponto A. Não, bom, se eu fizer o momento em relação ao ponto A, o que que a gente vai ter, pessoal? Se eu fizer o momento em relação ao ponto A, vou ter desenhar tudo aqui. De novo, deixa eu pegar isso aqui, colocar ele aqui embaixo. Som de momento em relação ao ponto A. O que que a gente vai ter? A gente sabe que aqui no ponto B, a gente tinha aqui FBC.
Só que esse FBC aqui, né, deixa eu tirar ele, eu substituir FBC ele vai ter, FBC vai ter duas componentes, na verdade. Ele vai ter uma componente na horizontal, né, que a gente chamou aqui de, eu posso substituir FBC por FBCX e FBC, deixa eu colocar apenas Y, né, para não confundir aqui, para não ter que escrever muitas coisas aqui. Deixa eu FBCY, né? Deixa eu escrever assim como eu comecei a escrever desse jeito, vou continuar até o final. Tá. Eu quero fazer um momento em relação a esse ponto aqui. Aí a gente sabe que o momento é igual ao quê? A gente sabe que o momento é igual a força vezes distância. E a força tem que ser perpendicular, né? Perpendicular à distância. Então, a gente observa o seguinte, que FBC, ele é perpendicular a, a essa linha de ação aqui. A linha de ação que passa por A, né? Você vê que ele é perpendicular. Não, não é essa linha de ação. Na verdade, ele é perpendicular a essa linha de ação aqui, pessoal. Deixa eu mudar de cor aqui para não se confundir. Você vê que FBCX, ele é perpendicular a essa linha de ação aqui. É perpendicular a essa linha de ação. Então, FBCX, ele vai fazer um momento no sentido anti-horário, ou seja, um momento positivo. Enquanto FBCY, ele é perpendicular a essa linha aqui. Essa linha aqui de baixo que está na horizontal. Então, esse FBCY também vai gerar um momento. Então, com isso aqui, a gente pode dizer que o somatório do momento ao ponto A vai ser igual a quê? FBCX vezes quanto? Vezes 1,6, né, que é essa distância na horizontal aqui, na vertical aqui, faz um momento positivo, menos FBC y vezes essa distância aqui, que é 1,2, menos, não esquecendo aqui que tem o 5.000 Newton aqui, que também está para baixo, que também está fazendo um momento no sentido A, ou seja, um momento negativo. Então aqui ele vai ter 5 vezes 1,2. Lembrando que eu estou trabalhando em kilonewton. Então tudo isso aqui vai ser igual a zero. Agora FBC, a gente calculou FBCX calculamos como sendo BC vezes 2 dividido por 2,1 vezes 1,6 menos FBC vezes isso aqui, 1,6 dividido por 51, não, 561 vezes 1,2 menos 5 vezes 1,2 igual a zero. Tá. Né, pessoal? Aqui, lembrando que aqui a parêntese isso está com isso aqui. Tudo isso aqui está com tudo isso aqui. Pessoal, quando vocês forem trabalhar aqui, cuidado com as parênteses. Tem um momento que eu não estou colocando parênteses aqui, mas tenha esse cuidado aqui de não se perder aqui. Deixa eu colocar aqui novamente também. Ok. Então a gente tem isso aqui. Isso aqui, trabalhando, a gente vai chegar ao quê? Trabalhando esse valor aqui, trabalhando tudo isso aqui, você vê que a única incógnita que a gente tem aqui é FBC. Se você trabalhar tudo isso aqui, né, você vai chegar aqui, FBC vai ser igual a 12,00 kN. Eu não vou refazer aqui, porque já fiz esse cálculo aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui. Já fiz esse cálculo, então você vai ver que tudo isso aqui vai dar igual a, FBC vai ser igual a 2 kN. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar FBC, deixa eu ver aqui. Aí vai pegar esse FBC aqui, aí vai pegar FBC, a gente vai introduzir ele aqui, e depois vai introduzir ele aqui. Então, aí isso vai dar o quê? Introduzindo ali, a gente vai chegar no seguinte valor. A gente vai chegar que AX vai ser igual a 9,37 kN, né? E depois AY vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 12,00
497 kN, né? Isso aí são os valores se você pegar FBC, substituir aqui dentro, depois aqui dentro. Você vai chegar a esses valores. Tá, vamos lá. Agora, tendo aqui esses valores de reações, agora a gente pode calcular qual é a força aqui como é que chama isso? A gente pode calcular agora as forças aqui na seção transversal do ponto D. Então, bora. Então, a força na seção transversal do ponto D, deixa eu aqui localizar nas minhas anotações, para vocês não se perderem também. Vamos lá. Aqui vai ser um trabalho um pouco maior aqui, porque vai exigir um pouco de noções aqui de trigonometria. Então, vou pegar novamente, deixa eu pegar esse carinha aqui, vou puxar ele para baixo aqui. Então, que aqui vai requerer bastante atenção, que a gente vai fazer bem um trabalho aqui trigonométrico aqui. Então, pessoal, aqui eu tenho diversas opções. Eu posso trabalhar rindo, né? Se lembra? E o exercício que a gente está fazendo aqui, é o mesmo que a gente fez anteriormente, quando a gente estava trabalhando, por exemplo, com viga deitado. E a gente queria saber qual é a força aqui, o que que a gente fazia. A gente podia trabalhar com essa seção aqui apenas, aí depois a gente fazia, quando cortava assim, colocava o N, depois colocava aqui força normal, força de cisalhamento, e depois tinha aqui o momento. Ou a gente poderia trabalhar também com a seção aqui à direita, né? Fazendo praticamente a mesma coisa aqui. Seria a mesma coisa. Agora, aqui, a gente não está na horizontal, a gente está meio que no sentido oblíquo aqui. Em vez de trabalhar com essa seção que está à minha esquerda, eu vou trabalhar com essa seção que está à direita. Então, vou trabalhar com essa seção aqui, apenas. Então, com isso aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter essa força. Vou ter apenas FBC. FBC aqui. Eu tenho FBC. Eu tenho essa força de 5.000. Né? São as duas coisas aí que vão me interessar nesse processo. Tá? Agora, tendo isso aqui, outra coisa que eu preciso saber aqui, deixa eu ver. Sim, são apenas essas duas forças. Aí, o que que eu vou precisar também fazer? Deixa eu ver o que que eu fiz aqui. Tá. Tá. Eu vou fazer, outra coisa que eu vou fazer aqui, da mesma forma que a gente fez a sessão aqui, vou selecionar aqui no ponto D. Então, isso vai ficar, a gente vai ficar com o quê? Vou redesenhar meio que vou fazer meio que esse desenho aqui embaixo. Então, a gente vai meio que ficar com esse tipo de desenho aqui. Vamos dizer aqui, tudo isso aqui, esse aqui que eu estou fazendo aqui. Então, a gente vai ficar aqui com a força de 500, de 5 kN, força que está lá. Aqui a gente vai ficar com FBC, que a gente calculou como 12 kN. Mas deixa eu continuar colocando ele como FBC, para a gente se localizar. E depois aqui a gente vai ter o quê? Aqui a gente vai ter a força normal, N. Aqui em cima, aqui, deixa eu colocar para cima, vou colocar V. E a gente vai ter um momento aqui, M, no ponto D aqui. Então, isso aqui vai ser meio que o diagrama de corpo livre aí na seção, né, quando a gente considera a seção na seção transversal D. Tá? Agora, aqui, o que que a gente vai ter? Uma das coisas também que eu preciso ter aqui, que eu preciso conhecer, é que vai me ajudar aqui para poder calcular alguns ângulos, vai ser esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, ou melhor, beta 1. Vou chamar ele de beta 1. Você vê que aqui eu tinha um alfa, mas esse aqui eu vou chamar ele de beta 1. Vocês vão entender porque eu estou chamando de um beta 1. Tá? Então, esse beta 1, ele vale o quê? Beta 1
tangente de beta 1. Se você olhar esse beta 1 aqui, vou desenhar ele aqui. Isso é o beta 1. Você vai ver aqui beta 1, ele é igual ao quê? Então, você vai ver aqui, e beta 1, na verdade, esse triângulo aqui, né, que tem uma base igual ao quê? 1,2 e uma altura aqui de 1,6. 1,6. Então, com isso aqui, a gente sabe que vou dizer aqui que R1 e vai ser igual ao quê? R quadrado. R quadrado vai ser igual a 1,6 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado. Tudo isso aqui vai dar 4. O R1 é igual a 2. Né? Lembrando que eu estou chamando R1, isso aqui como sendo R1. A hipotenusa aqui como sendo R1. R1 vai ser igual a 2. Então, com isso aqui, tendo essa distância aqui, então eu posso calcular aqui né, a força normal. Agora, uma das coisas que a gente precisa visualizar aqui, pessoal, isso aqui é muito importante, é o seguinte, vou novamente pegar esse desenho aqui, porque aqui vai ter muitas coisas, nesse desenho aqui, tem bastante coisas trigonométricas, né? Então, em vez de colocar ao lado aqui, vou continuar desenhando. Deixa eu colocar aqui ao lado. Então, o que que a gente vai ver aqui? Para vocês não se perderem. Então, só você vai ver o seguinte. A força normal, o N, né, o que que eu vou ter? Não. Primeiro, deixa eu colocar aqui a equação de equilíbrio em X, aí depois vou explicar cada membro aqui. Em equilíbrio, o equilíbrio aqui, só um momento só. Então, continuando aqui, pessoal, em equilíbrio, equilíbrio, deixa eu ver aqui, em equilíbrio, teremos o quê? Isso. Em equilíbrio, então é assim, soma de força em X igual a zero. Pessoal, então eu vou colocar aqui as equações, aí depois eu vou fazer a explicação, né, para facilitar um pouco as coisas aqui. Então aqui a gente vai ter FBC X menos ND. Deixa eu colocar apenas N, né? Já que eu coloquei no desenho N, vou manter N. Cosseno de beta, né, de beta 1, pela beta 1, menos V seno de beta 1, igual a zero. Deixa eu abrir aqui. Tá. Então, pessoal, vamos visualizar essa primeira equação aqui no desenho, né, para a gente entender de onde surgiu tudo isso. Vamos lá. Então, pessoal, o que que acontece aqui? Como eu falei para vocês, aqui há um ângulo aqui que eu estou chamando de beta 1. Né? Isso aí é um ângulo de beta 1. Além disso aqui, você sabe que aqui eu tenho, peraí, né? Já representado aqui nesse desenho aqui, você tem N e V. N está ao longo, né? O N ele está ao longo da barra AB. Né? O N ele está aqui. N está bem aqui, ao longo da barra AB. Isso aqui é N. Aí, perpendicularmente a ele aqui, nesse ponto no D aqui, você tem o V. Aí, o que acontece aqui? E aqui a gente tem, nesse ponto aqui, temos VBC. VBC que já calculamos aqui. Então, o que acontece é o seguinte. O que que eu estou fazendo aqui? Eu estou apenas rebatendo tudo no eixo X, né? No eixo horizontal. Então, você vai se perguntar assim, ok, mas FBC, a gente já fez, o FBC, já fizemos o trabalho de rebater ele facilmente, né? Já fizemos isso anteriormente aqui em cima, né? Mostrando para vocês como é que vocês podem rebater ele em X.
Agora, o que acontece com os outros, né, as duas outras reações, o N e o V? Tá. Então, isso aí que vai acontecer. Deixa eu tirar o VPC aqui. Então, acontece o seguinte, que quando você tem, né, isso aqui, você tem que ter bem uma boa visão tridimensional aqui, né, bidimensional. Vou colocar aqui o eixo X, né, o mesmo eixo que está aqui. A gente sabe por relação trigonométrica o seguinte, que se eu pegar esse AB aqui, eu estender ele, né, meio que fazer uma extensão desse AB, dizer que esse AB aqui, essa barra AB, ela é infinita, e depois eu traçar uma reta horizontal aqui, eu sei que, ao mesmo tempo que eu tenho beta 1 aqui, por semelhança de triângulo, eu sei que eu tenho beta 1 aqui também, né? É a mesma estratégia de semelhança de triângulo que fizemos anteriormente, né? Você vê, por exemplo, aqui eu tenho um triângulo retângulo, aqui eu posso dizer que eu tenho outro triângulo retângulo, né? Só que a única, não que a única, né? Mas a única coisa em comum entre os dois é o quê? É que as duas têm a mesma hipotenusa aqui, né? Você vê que esse triângulo aqui, a hipotenusa dela é AB, enquanto esse outro triângulo aqui, a hipotenusa dela é esse B até, ou seja, esse aqui é o ponto, ou seja, ponto F, né? BF, né? Onde BF ele é a continuação de AB. Então, eu sei que aqui eu tenho beta 1 e aqui eu tenho beta 1, né? Isso é uma coisa. Aí depois eu tenho o seguinte, como eu tenho beta 1, como eu tenho o próprio beta 1 aqui, então eu sei o seguinte, que é, outra coisa que eu tenho aqui é o seguinte, uma coisa que já está aqui, então eu posso dizer que isso aqui também é beta 1, né? Por semelhança de triângulo, quando você tem, deixa eu desenhar aqui, deixa eu tirar, né? Como eu sei que esse aqui é beta 1, eu sei que isso aqui é beta 1 também, né? E aqui a gente tem o N, né? O N que está desenhado aqui, né? Então eu posso fazer o quê? Na verdade ele já está aqui, né? Na verdade eu não precisava fazer isso aqui, né? Mas vou manter isso aqui porque vai ser interessante para poder explicar o V. Então como eu tenho esse N aqui, eu quero rebater esse N em cima aqui na linha horizontal, então eu sei que o NX vai aparecer aqui um NX, e aqui vai aparecer, na vertical, um NY. Esse NX ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser igual a menos N cos beta 1, né? Porque eu sei que esse ângulo aqui, por semelhança de triângulo, ele é igual a beta 1, né? Uma outra coisa também, caso você ficar perdido, pensa o seguinte, pensa que a gente tem aqui um quadrado, né? Tem aqui um quadrado. Aí vou dividir esse quadrado aqui ao meio. Vamos dizer que eu desenhei bem aqui, pessoal, né? Porque estou usando o mouse aqui, então está um pouco mais difícil desenhar isso aqui. Então, é o seguinte, se aqui eu tenho beta 1, então aqui também vou ter a beta 1. É isso aí que você está vendo. Tenho beta 1 aqui, então vou ter a beta 1 aqui. Então, se eu alongar aqui essa diagonal aqui, o que que vai acontecer? Esse mesmo beta 1 aqui, ele aparece aqui também, né? É esse desenho que eu fiz aqui. Por isso, você vê que, como aqui a gente tem o N, então, se eu quiser saber qual é o valor de N, a componente de N no, no eixo X, só basta eu rebater esse N aqui na horizontal, que vai ser igual a o NX vai ser igual a N cosseno de beta 1. Da mesma forma, né, quanto que vai ser o valor de Vx, né, que é a componente de V no eixo X? É a mesma coisa. Dado que eu tenho aqui o N aqui, agora, na direção perpendicular, né, que é essa distância perpendicular aqui, eu tenho V, o que acontece? Eu sei que aqui eu sei que aqui são 90 graus, né? Eu sei que tudo isso aqui são 90 graus, né? Porque N e V, eles são distantes de 90 graus. Então, como aqui eu sei que é cossenos de beta 1, então aqui vai ser a seno de beta 1, né? Você também pode ver isso de outra forma, tá? Então, a gente vai ter isso, aí eu posso desenhar isso aqui. Então, eu sei o seguinte, eu sei que isso aqui vai ser a beta 1, e isso aqui vai ser também beta 1. Então,
eu sei que VY, se eu rebater V no eixo Y, VY aqui, o VY vai ser igual a quê? Ele vai ser igual a V cosseno de beta 1. Enquanto no eixo X ele vai ser V seno de beta 1. Então, isso aí confirma exatamente o cálculo que eu fiz aqui a equação que eu mostrei aqui. Então, aqui a gente vai continuar. FBX já calculamos aqui. Deixa eu colocar já os valores. Se a gente trabalhar tudo isso aqui, deixa eu ver se a gente já calculou beta 1. Não, peraí. Então, aqui a gente vai ter que FBC vezes FBCX, já calculamos ele é o FBC vezes 2,0 dividido 2,51. Esse aqui estou repetindo o que está lá em cima, vezes N, vezes cosseno de beta 1. Ou seja, o cosseno de beta 1, ele vai ser igual ao quê? Como a gente tem beta 1 aqui, R1 já calculamos ele. Então, o cosseno de beta 1, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser 1,2. Lembrando que a pessoa tem uma parêntese. Vai ser 1,2 dividido por 2. Eu fecho aqui, aí depois menos, vai ser V vezes seno de beta. Seno de beta, ele vai ser igual a quê? Vai ser 1,6 dividido por R1, tá? Que é igual a 0. Então, isso aqui, o F2, FB já calculamos ele como sendo 2. 2 dividido 2,561 menos N vezes, aqui vai ser 0,6 menos V vezes 0,8. Tudo isso aqui é igual a 0. Então, isso aqui, pessoal, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 0,37 vezes 0,6 N menos 0,8 V, tudo isso aqui igual a 0. Tá, aqui a gente já tem uma das equações. Agora, a gente consegue fazer a mesma coisa aqui, somatório de força em Y, né? Seguido o mesmo. Se a gente segue o mesmo raciocínio, o que que a gente vai ter? A gente vai ter menos, né? Porque F, né? Lembrando aqui no desenho, né? Que FBCY estava para baixo, então a gente vai ter FBCY menos N seno de beta 1. Isso aqui a gente pode ver isso pelo desenho, pessoal. Então, da mesma como N aqui, né? Deixa eu ver aqui. Como N aqui no eixo X, ele era N cosseno de beta 1, então no eixo Y ele vai ser seno de beta 1. Enquanto o V ele vai ser o contrário, né? O oposto. Não o contrário, mas o oposto. Menos, e aqui vai ser mais. Por que mais? Porque você vê que V aqui, ele está apontando para cima. Então, aqui, quando você vai rebater, o VY ele vai ser positivo. Então, aqui vai ser V cosseno de beta 1. Sem esquecer que tem um menos 5. Onde vem esse 5? E de 5 kN aqui. Né? Tudo isso aqui vai ser igual a 0. E o FBY, calculamos ele como sendo menos F. Ele é o FBC vezes 1,6 dividido por 1,5 menos N vezes 1,6 dividido por 2 mais V vezes 1,2 dividido por 2 menos 5, tudo isso igual a 0. Então, isso vai ser igual a menos... Só não esqueça das parênteses. Tem uma parêntese aqui. Opa, aqui, tem aqui, tem aqui. Então, vocês têm que operar primeiro aquilo que está dentro das parênteses, né? Então, para vocês não se perderem. E depois você tem que fazer as multiplicações primeiro, né? Isso aqui são as ordens da matemática, né? Da aritmética.
Então, aqui a gente vai ter o quê? Teremos 12, deixa eu fechar aqui, teremos menos 12 vezes 1,6 dividido por 2,61 menos 0,8n mais 0,6 V menos 5 igual a zero. Então, tudo isso aqui é menos 2,497 menos 0,8n mais 0,8v, tudo isso igual a zero. Então, aqui a gente já tem a segunda equação de equilíbrio. Então, o que que a gente faz aqui? A gente vai ter, deixa eu ver, temos isso e temos isso aqui. Então, eu vou falar assim, isso aqui eu vou chamar 1, esse aqui eu vou chamar 2. Aí eu vou fazer o seguinte, de 1, vou dizer aqui de um, ou seja, estou usando essa aqui, então vou dizer menos 9,37 menos 0,6 n menos 0,8 v, tudo isso igual a zero. Deixa eu ampliar isso aqui. Então, vou passar tudo do outro lado. Vou ter o quê? 0,8. Na verdade, eu vou passar 0,8 do outro lado. V menos 9,37 menos 0,6 n. Então, V vai ser igual ao quê? Né? V basicamente vai ser igual a menos 9,37 menos 0,6 n, tudo isso dividido por 0,8. Então, se você dividir, né? Na verdade, eu já vou escrever isso aqui. Na verdade, o que que eu vou fazer? Estou fazendo basicamente 9,37 dividido por 9,8. Né? Aqui é 9,37 dividido por 9,8. Né? Deixa eu só escrever isso aqui. Pessoa que tiver uma dificuldade de entender o que que eu estou fazendo aqui, 0,8, isso aqui é. Então, isso aqui V vai me dar o quê? V vai dar menos 11,71 menos 0,55 n. Tá. Então, aqui eu tive isso aqui. Aí depois eu vou pegar isso aqui que eu estou chamando 3, vou colocar ele aqui dentro. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter menos 2,497 menos 0,8 n mais 0,6 v igual a zero. Aí depois eu faço o quê? Vou dizer que v vai ser igual a 12,497 dividido por 0,6 mais 0,8 dividido por 0,6 n. Isso aqui, V é igual a 0,828 mais 1,33 n. Só que V, já calculei ele aqui. Né? Então, eu vou pegar esse V. Na verdade, pessoal, deixa eu só apagar isso aqui. Eu vou dizer assim. Vou dizer de 2, ou seja, o que que eu fiz? Peguei um, transformei ele nesse aqui. Aí depois peguei 2, transformei ele nesse aqui. Aí depois o que que eu vou fazer? Vou pegar 3, vou colocar ele aqui dentro aqui. Então, o que que vai dar? A gente já calculou aqui, vai ser igual a menos 11,71 menos 0,75 N. Tudo isso aqui é 20,828 mais 1,33 N. Se você calcular tudo isso aqui, vai chegar ao valor que N é igual a menos 15,64
quilonewton. Agora, você pode pegar uma dessas equações, né? Posso colocar aqui dentro. O que que eu vou ter? Ah, posso colocar aqui dentro, ou aqui dentro, ou aqui dentro. Mas eu prefiro colocar aqui dentro para facilitar a minha vida. Ou pode colocar aqui dentro também, que você vai chegar no mesmo resultado, né? Então, a gente vai ter o quê? Que ao calcular V, a gente viu que V é igual ao quê? V é igual a menos 11,71 vezes 0,75 L. Então, V vai ser igual a menos 11,71 vezes 0,75 vezes vezes menos 15,64, que é igual a V menos 0,60 quilonewton. Então, conseguimos calcular aqui as duas reações, exatamente essas aí são as duas reações que a gente são necessárias aí, que são as duas reações, as cargas internas que acontecem no ponto D. Então, pessoal, o que vai faltar calcular aqui vai ser o momento, né? Se vocês, vou deixar aqui como uma tarefa para você calcular qual é o momento nesse ponto D. Então, pessoal, a gente se encontra aqui no próximo exercício. Abraço e boa noite para vocês.